Fala galera, boa tarde, mais um Stockcast, seja muito bem-vindo. Eu, Felipe Florindo, hoje vamos bater um papo com um monstro do Experience Brand, é o Rodrigo da Fito. É um cara que tem uma criatividade gigantesca, já está no mercado há mais de 15 anos, com grandes eventos da Wi-Fi, OLX, ASICS. Então, assim, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, um sócio também do Clex Club. E é hoje, né? Começar aqui, enfim, aqui. Valeu, prazer. Obrigado pelo convite. Cara, vou começar de leve aqui com você. Desses 15 anos, de onde vem o Rodrigo da Fito Eventos com esse evento magnífico que você faz? Tivemos o prazer de estar semana passada no evento que você criou, BeatFit. Me fala aí, de onde que vem o Rodrigo, como começou, de onde surgiu tudo isso? Boa. Bom, trajetória reduzida com eventos. Comecei lá na faculdade. Eu vim para Ribeirão para estudar, formei administração de empresas ali na USP e a minha vida, esses primeiros anos de faculdade foram com eventos e esporte, que logo no primeiro ano ali de faculdade eu me envolvi com a Atlética, que era uma entidade muito forte, né, que até hoje acho que cuida, se não me engano, do esporte para os alunos e as festas para financiar o esporte. E não sei se você lembra, tinha um entorta-bicho lá atrás, e o entorta-bicho era da Atlética. E eu produzi 2 anos o entorta-bicho, cara. Então, eu fui pego ali nesse movimento de já com grandes eventos, ainda moleque, e isso me tornou uma pessoa envolvida com esse mercado e com jogos universitários. Eu abri minha primeira empresa nesse caminho para produzir jogos universitários. Então, fiz festas aí, grandes festivais para 10, 15, 20 mil pessoas. E aí foi, né? Começou por aí. Um pouquinho de pessoas, 10, 15, até o Thiago tá falando, nossa, caramba, você também foi, Thiago? Então, 15, 20 mil jovens, muito legal. Então começou, já a base veio forte, como dizem, né? E nesse que você criou, entorta-bicho, poxa, porque o pessoal que tá assistindo aí da região, bastante gente deve estar parando, falando, o quê? Entorta-bicho? Então, o que mais te motivou, falou, cara, é isso que eu quero, tô vendo essa galera vai crescer e eu tenho que levar isso adiante, né? Vamos nesse assunto. Hoje que você se tornou esse mega empresário que tá no ramo de eventos, o que mais te desafia hoje em dia como empresário nessa área de eventos, Leon? Boa. Hoje, sempre o desafio são pessoas, mas não é o meu principal desafio hoje. É claro, tem um time grande, hoje são quase 50 pessoas ali dentro da empresa, a gente tem uma estrutura empresarial muito boa, tudo muito bem organizado, e isso não é minha principal dor, por mais que seja da maioria dos empresários. Hoje minha dor mais é vendas, olha que interessante. Por mais que eu tenha um tamanho grande, eu sou uma agência grande hoje no mercado, como eu quero expandir mais, eu quero dobrar, triplicar de tamanho, o meu desafio está em expansão de novos canais de venda. Então esse ano eu abri uma série de canais novos, então a gente tem que testar novos canais, então a gente vai para evento proprietário, o BeatFit, que é um evento para relacionar com os middle managers, né, os coordenadores de marketing, os heads de marketing, para eu fazer um relacionamento com eles e poder vender mais a partir disso. Canal de venda por LinkedIn, canal de venda Google, a gente já tem um canal muito bem feito, mas prospecção ativa, a gente começa a abrir uma série de canais para testar qual é mais forte, qual vai trazer mais retorno e eu conseguir expandir e aumentar o tamanho do meu negócio. Então esse é o desafio atual que tá doendo, a gente tá olhando vendas todo santo dia e como que a gente vai performar, como que vai entregar, como vai crescer aquela pauleira de performance em vendas. Eu tô entendendo tudo que você tá falando, então venda é o pulmão, o coração, tudo da empresa. Hoje, pelo que eu vi do evento que você fez, que foi maravilhoso, cara, no meio do evento ele trouxe o João Branco, ex-CEO do McDonald's, o cara brigou ali com o Burger King, com o Mac, né, Rodrigão? Então, sim, a experiência que você hoje proporciona, você investe na experiência, seria isso? Conta mais um pouco. Eu me senti imerso a uma experiência nesse evento.
Falei, cara, se ele vender alguma coisa, eu compro. Entendeu? Então vamos nessa aí para se aprofundar mais em vendas. Boa. Olhando para a execução tanto de evento nosso, isso acho que desde lá da trajetória minha, no começo de carreira, a ideia sempre é contar uma história. Então, o que a gente aprende, temos storytelling, contar história, falar sobre, envelopar aquilo de uma forma mais agradável, né, que tenha um começo, meio e fim. O evento eu enxergo dessa forma. Então, esse exemplo do B2Fit, que a gente trouxe o João Branco, tudo girou em torno de um tema, que era o cliente no centro. E aí as nossas conversas internas com o time de planejamento, time criativo, era o que a gente vai fazer do começo ao fim que represente o cliente no centro. Então aí teve lá um momento com batata frita, a gente conversou com o McDonald's daqui, da cidade, para levar as batatas fritas na hora certa. A gente pegou os aventais, os garçons entregaram isso em uma fala específica do João Branco. Então isso é imersão, isso é experiência. Me tira uma dúvida, vocês fritaram a batata lá na hora ou porque tava quentinha? Que chegou quentinha, né? Cara, fritou bem em cima da hora de entregar, a gente combinou isso muito bem com o Mac. Claro que a unidade daqui também queria fazer bonito pro João, né? Sim, o cara que tocava aqui o nosso marketing. Então foi muito bem orquestrado pelo nosso time de operação. E aí isso vai do começo ao fim. O convite que chegou para os convidados era uma caixinha do McDonald's com uma mensagem, depois a forma que a gente recebe a galera no evento, o crachá personalizado, tinha um painel de foto com as cores do evento, e aí toda a história que ela vai andando em torno do cliente, que acho que a gente pode dar um nome, que é a curadoria da experiência. Como que eu vou curar a minha experiência e como que eu vou fazer isso acontecer e a pessoa se sentir contemplada do começo ao fim no evento. Você sabe que hoje tempo é o ativo mais precioso de qualquer ser humano. Isso daí, uma pergunta, uma afirmação. E eu me arrependi pra caramba de não ter chegado umas 5 horas antes daquele evento. De ter feito a massagem, de ter feito foto, de ter aproveitado a cada passo e a todo momento que estava proporcionando aquele evento. Parabéns, obrigado. Valeu. Quem perdeu, fica aí um gostinho de me convida no próximo, porque é sensacional. Agora, nem tudo é maravilha, né? Nem tudo. Qual evento que você falou, vai dar bom, e na hora ali deu aquele temporal que você falou, cara, vou ter que ser exatamente aquilo que eu sou de melhor, criatividade, em virar o jogo, em fazer acontecer, não desesperar. Até mesmo porque um evento da magnitude que você faz depende só de você. Você deve ter um monte de freela, um monte de pessoas contratadas ali. Me fala dessa dor aí, dessa dificuldade. Cases de fracasso, a gente sempre coleciona alguns. Mas nenhum que gerou, assim, o evento não aconteceu, ou alguma coisa muito grave. Mas, tentando puxar aqui na memória, eu lembro de um projeto na Fito mesmo, foi pra C6, cara, clientaço. C6 Bank. C6 Bank. Que isso? E Não, era um stand, dentro de uma feira, uma feira importante em São Paulo, e, cara, a gente derrapou. Assim, o projeto que foi apresentado, ele estava bem feito, mas algumas coisas, o projeto foi, e olha que interessante, eu acabei operando esse evento, porque a gente estava com um monte de coisa ao mesmo tempo. Falei, gente, daqui, deixa que eu toco, eu vou atender e operar. Fazia um pouquinho de tempo que eu não estava no batente, mas isso não quer dizer que deu errado por causa disso. Nunca vai desaprender. Eu falei, não, deixa que eu toco esse problema. E aí o projeto passou meio pela metade, sabe? Aquela passada de bastão torta. E aí eu fui alinhando com a cliente e algumas coisas que não tinham sido batidas antes, eu não sabia, não conseguia alinhar com ela. Por exemplo, um ponto importante em stand é o piso elevado. Não tinha no projeto, o cliente já sabia. Mas a expectativa do C-Level, os caras chegaram lá e falaram, pô, cadê o meu piso? Eu falei, mas não tinha no projeto. Pô, mas vocês... Então, a expectativa não foi tão bem atendida. E um problema grave que aconteceu, a gente tinha as testeiras em backlight, que é uma luz por trás, a luz ficou um pouco azulada, cara. Nossa, que cor que é do cliente? Branco, né? Era para ficar branco. E aí abrimos a feira e a luz do pavilhão que deu o efeito azulado. Porque antes na montagem não tava.
E aí, aquele caos. E a gente, claro, o primeiro dia não ficou tão bonito, e a gente trocou todas as luzes para o segundo. O time de operação varou à noite para trocar tudo, resolver o problema, mas o estrago já estava feito, né? O cliente não estava tão feliz. E uma conta que a gente não voltou a conversar mais. Mas assim, acontece. E acho que a gente tem que contar dos desafios e dos fracassos. Exato. Agora eu quero case de sucesso, né, irmão? Agora eu já escutei. Eu conto dentro de casa, minha família compactua, compartilha. Então, assim, qual o maior case de sucesso seu, assim, que você fala, caramba, eu entreguei, eu consegui, valeu cada noite em claro, deu certo. Vamos nessa. Vamos nessa. Acho que olhando para Rodrigo Pessoa, que antes, alguns anos atrás, ainda estava na operação, o CEO se envolve, né, uma empresa um pouco menor, a gente está enfiado em tudo, não tem muita escapatória. E eu imagino que o mais desafiador foi um evento lá atrás, ainda na minha primeira empresa, a usina universitária, um evento que a gente fez em Assis, foi um Interunesp, um encontro da Unesp, que até hoje é um evento muito grande, e a gente produziu o evento diurno e o evento noturno. Então, como assim? Chama tenda diurna, tem festa de dia e tem festa de noite. E aí a gente tinha 2 equipes divididas, a gente tinha tudo duplicado, ainda era muito novo nessa época, e era um desafio enorme fazer isso acontecer. Se eu não me engano, 8.000 pessoas de dia, 8.000 pessoas de noite, 3 dias e 3 noites de evento. E para a gente fazer isso acontecer, não era tão simples. E deu certo. Né? Então, isso como o Rodrigo e eu estava envolvido na operação. Agora, mais recente, já era empresário, mas agora um empresário com uma empresa um pouco mais estruturada, na Fito mesmo, os projetos de KiwiFi. E tanto KiwiFi. Tanto os festivals, que são os summits deles. Para quantas pessoas? 2.500, 3.000 pessoas. Quem são as celebridades ali no palco? No palco a gente teve Paulo Cuenca, teve Natália Beauty, Bruno Perini, só fera, Dani Nossi, toda uma galera muito forte do mercado digital que palestrou. Teve Jota, não lembro se teve Flávio Augusto no Summit, mas teve na Grécia, que a gente fez. Ele estava na Grécia. Estava na Grécia. O evento lá vocês que fizeram lá. Nós que fizemos também. Conta mais sobre um evento na Grécia, falando grego e falando para os caras, tem que arrumar ali, vamos nessa. Então esse evento que a gente fez muito bem para KiwiFi em São Paulo, proporcionou uma expansão internacional. Eles gostaram tanto da nossa entrega, do nosso trabalho, e falaram, a gente vai inventar um projeto internacional, vocês querem fazer? Eu falei, claro, né? Claro que eu quero fazer. E aí veio o convite para a gente produzir o evento na Grécia, para 30 pessoas, 30 convidados, aí tinha mesmas pessoas, né? Bruno Perini, Malu Perini, na última foi o Thiago Nigro, então tinha uma galera muito famosa, e um público altamente qualificado e altamente exigente. E o orçamento monstruoso, um evento que deve fazer para 10.000 pessoas, um orçamento, sim, surpreendente pra gente produzir tudo 5 estrelas. Então. Multimilionário. Enorme, complexidade extrema, tudo 5 estrelas, hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, decoração 5 estrelas, tudo palestrante 5 estrelas. A gente levou o Flávio do Brasil para palestrar lá na Grécia, levamos o Thales Gomes do G4 para palestrar na África do Sul, depois o Apolinário na Islândia. Então, assim, uma operação muito refinada e a prova não pode ter erro. Esse tipo de público a gente não pode errar. É complexo pra caramba isso daí, porque imagina lá, não pode errar, os palestrantes, os convidados, poxa, isso é um case de sucesso. E costumo dizer que em Ribeirão o pessoal nem faz ideia de quantos empresários monstruoso, assim, genial, igual vocês estão aqui, e eu tô tendo prazer a cada semana trazer um. E agora, o que você trouxe de bagagem pra cá, Rodrigão? Que você falou, eu vou colocar isso em prática, porque eu costumo dizer que viagem é investimento. Agora, uma viagem a trabalho, ela é uma MBA. Como que você traz isso de lá pra cá? O quanto que aumenta o sarrafo da sua visão, do que você enxerga, do que vai acontecer daqui para frente sobre esses eventos? É um evento corporativo, seria? Me corrija.
É uma viagem de incentivo, um evento corporativo, é tudo misturado. Porque tinha palestra, tinha networking, tinha refeição, tinha passeio, mas tá mais perto de viagem de incentivo, que é uma cápsula ali do mercado. Mas o que dá para trazer, assim, o que aumentou o sarrafo como empresário e que dá para trazer, né, para quem está aqui ouvindo, assistindo, é que a gente tem a cada mesa que a gente senta, o teto muda, né? Pra gente que está no classe lá ouvindo o Flávio Augusto, Caio Carneiro, João, agora imagina você jantar, almoçar com esse pessoal e escutar conversas, participar das conversas. Eu tive essa oportunidade. Você fala, cara, dá para fazer muito mais. Eu tô vendado, né, em questão de negócio, de dinheiro, de acesso. Isso me trouxe uma visão muito maior do que eu poderia conquistar na minha vida. A cada mesa que a gente senta, diferente, o teto muda. Eu anotei aqui. Agora, uma mesa de jantar que tá Thales Gomes, do G4, tá o próprio Flávio, que a gente tá ali no Clex, mas qual o assunto? Qual que é ali o assunto dos... Porque tem uma hora que vira diálogo, tem uma hora que vira monólogo, né? E eu me arrisco muito pouco nessas mesmas, fico mais atento com a caneta e o papel na mão. Sim, mas você fica entendendo o que esses caras pensam. E aí? Como que eles tratam de negócio. Acho que isso é muito parecido com o nosso momento, quando a gente senta para trocar ideia sobre negócio, sobre, né, o que a gente está fazendo aqui em Ribeirão, São Paulo, enfim. É parecido, só que com uma amplitude muito maior, né? Esses caras estão falando de valores milionários, bilionários, dificuldades parecidas, só que em outra proporção. Então, cara, o exemplo do Thales Gomes, ele falou lá na Islândia que ele foi para lá para resolver um problema, tirar uma dúvida, que era YouTube. Ele falou, eu vim aqui para perguntar para todo mundo como eu faço o meu canal do YouTube. E acho que talvez não, com certeza o maior aprendizado é qual pergunta você quer fazer. O que essa galera sabe é fazer pergunta. E eles têm as perguntas muito claras. Então, no mastermind, numa reunião, num jantar, eu falo, cara, eu preciso perguntar lá pro Paulo Musi como que ele toca os conteúdos dele. Então, é muito específico. E eles já sabem o que eles estão procurando. Uau, isso daí é uma experiência única, né? Única. O próximo vai ser diferente do próximo. Me fala, hoje a Fito tá maravilhosa, parabéns. Obrigado. Conteúdo digital. Qual que é o Insta do Rodrigão? A gente esqueceu de falar no começo. Boa, meu Insta é @rovitor, da Fito, @fito.ag. Pronto, segue lá que você vai se apaixonar pelo que tem de conteúdo ali. Agora, a Fito hoje já não é a Fito quando nasceu. Quando volta de uma experiência dessa, poxa, tá preparado, ganha uma autoridade gigantesca, Rodrigão. Desse mercado que você falou sobre as perguntas claras, esses grandes players que a gente aprende, a Fito tem prospectado com mais autoridade esses grandes players? Por exemplo, você dá conta de fazer um evento do G4, por exemplo, na China. Sim. Eu acredito na Conta Fair que vai ter agora. Sim. Na China, enfim, qualquer país, depois dessas experiências, a gente entendeu como que funciona. Mas a prospecção, eu acredito que está muito relacionado ao ICP, que é o termo do perfil do cliente ideal. Isso. Esses players talvez não são o meu cliente ideal. Olha que interessante. Caramba. Por quê? Porque eles a maioria não está acostumada a contratar agência. O próprio G4 internaliza. Todos os eventos são internos. Eles têm equipe interna. Então, mesma coisa Bruno Perini, Thiago Nigro. Ou eles têm uma equipe interna forte ou eles contratam alguns freelas para auxiliar na operação. Então, ainda não tem aquela clareza de que eles precisam de uma agência para elevar o nível dos projetos deles. Eu imagino que em algum momento isso vai acontecer.
Eu acredito que o primeiro evento que você fizer para esses caras e deixar como experiência, com certeza eles vão enxergar o que não estão vendo. Sim, sim, mas ainda é muito difícil acessar. Por mais que a gente esteve em contato, por mais que eles saibam quem somos, não é um must-have, né? Tipo, legal, mas talvez eu não precise agora. Mas quando eu vou falar com uma ASICS, com uma OLX, já são multinacionais, já são empresas que estão acostumadas a contratar agência e quando enxergam o nosso serviço, falam, pô, essa agência aqui vai me atender bem. Até mesmo por conta de caixa, será uma coisa centralizada, por exemplo, eu já tenho esse teto para gastar com a experiência do cliente, seria isso? Não, cara, eu acho que não. Eu acho que não, acho que é mentalidade. É mentalidade assim, eu faço tudo dentro de casa. E o empresário, o empreendedor, ele bate no peito, né? E esses caras, por mais que sejam muito grandes, eles ainda estão lá na operação. Tem dedo dos caras em tudo. Não existe aquele ditado, então, empresário de sucesso, saia do operacional, não tem. Não tem. Você sai de algumas operações, mas não de todas. Exato. Então, exemplo do Flávio. A Trinca é tudo interno, o Class, né? Eu tô ali tentando, Flávio, se você assistir aqui, né? Tô tentando para produzir algo para eles enxergarem valor na agência e não fazerem esses projetos dentro de casa. Poxa, que legal. E faz sentido, então, você tá dentro do Clex para olhar o que estão entregando e como você entregaria. Uma sugestão, um bate-papo ali, numa conversa, aumenta seu potencial para você realmente proporcionar algo que eles nunca viram, né? Então, sim. Poxa, parabéns, Rodrigão. Rodrigão, a gente tá com quanto tempo, Thiago? Vou dar mais uns 2 minutos. 2 minutinhos, aí ó. Pra gente fechar e não atrapalhar o seu Cora que tá ali fora. Você viu que ele gosta de bater papo, né? Gente boníssima. Abraço, Cora. E pra fechar, um conselho, irmão. Aquele cara que tá começando, mas começando grande de repente, ele já faz um evento para 3, 4 mil pessoas, mas ele quer aumentar. Por exemplo, ser um afito, por exemplo, fazer um evento no FAI na Grécia, na África do Sul, está nesse meio aí. Sim. Qual o conselho? Bom, vamos dar um conselho geral. Para o pequenininho que está começando, ou produtor de evento, ou cerimonialista que faz casamento hoje, ele quer ir para o corporativo, ele também quer fazer festival, ou o cara que está mais nos festivais e quer vir para o mercado corporativo. Acho que o principal ponto é se mostrar confiável. Então é reduzir a percepção de risco, isso o Michael falou lá do Class, numa palestra que eu participei. Reduzir a percepção de risco. Como que eu reduzo a percepção de risco? A minha apresentação está bem feita? Minha planilha, meu orçamento está coerente? Meu português está bom? Minha roupa, meu cabelo? Então é você estar apresentável, tanto você quanto a sua apresentação, a sua proposta, para você conseguir fazer uma venda. Então, por mais que você não tenha experiência, é conseguir envelopar aquilo muito bem e tentar uma venda. Eu acho que a coerência nesse sentido ela é muito importante. Puta merda, o cara técnico, cirúrgico, foi do cabelo aos pés. Então, assim, papel e caneta na mão, você aí que não anotou, coloca para assistir novamente, porque foi um papo incrível, com vários insights. Vai ter recorte também nosso no Stockcast. Acompanha a gente lá, se inscreva em nosso canal. E obrigado, irmão. Pô, eu que agradeço. Foi muito legal, pena que é pouco tempo, mas acredito no... Virou um ouro aqui, você entregou tudo. Muito obrigado mesmo. E vou te chamar mais vezes, viu? Valeu, tamo junto. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela audiência.